A apresentação do trabalho do Guilherme Moraes Machado, intitulado Como Conhecer e Acessar a Deus, segundo o doutor Angélico Santo Tomás de Aquino. Então, você tem aí 20 minutos para a sua apresentação, depois o professor Wesley fará as suas inquirições e eu as minhas. Então, por favor, se tem uso da palavra. Gostaria de evocar a intercessão de Santo Tomás de Vila Nova, padroeiro de nossa província eclesiástica da Ordem dos Agostinianos Recoletos, e de Santo Tomás de Aquino, cujo trabalho foi pesquisado, para que interceda neste momento. Saudações de graça e paz a todos. Cumprimento cordialmente a banca examinadora, na pessoa de meu orientador, professor mestre Padre Alessandro Orlovski, e do professor Dr. Wesley Fonseca. Apresento o título intitulado Como Conhecer e Acessar a Deus, segundo Tomás de Aquino, cujo subtítulo exprime a tese central definida: a razão como via para a existência e a fé como aperfeiçoamento para a essência. A problemática deste trabalho nasce da crise metafísica que se intensifica no fim da escolástica e se manifesta plenamente no início da modernidade. Como analisa Calderon, a perda progressiva do eixo ontológico, do actus essendi, do ato de ser, preparou o terreno para o predomínio de filosofias que substituíram o primado do ser pelo primado da consciência. Essa ruptura abre caminho para correntes modernas, racionalistas, existencialistas, psicologistas e materialistas, que fragilizam a confiança na capacidade da razão de alcançar o transcendente. Nesse eixo mais amplo, surgem igualmente as tensões entre tomistas e neotomistas. Autores como Jacques Maritain tentam conciliar a tradição tomista com a modernidade, enquanto críticos como Gustavo Corsão veem neste movimento uma diluição do realismo metafísico de Tomás. Essa disputa revela que a crise não é apenas externa à tradição, mas também interna, especialmente quando certas leituras suavizam ou reinterpretam o núcleo metafísico do Aquinete. Acrescenta-se a isso o modernismo, primeiramente como um erro filosófico, antes de teológico, uma postura que dissolve a objetividade do ser e submete o conhecimento religioso aos limites da consciência subjetiva e da experiência individual. Este erro repercute diretamente no modo como se compreende a relação entre razão, fé e a realidade divina, entre outras categorias. Diante de tudo isso, parece fundamental um retorno rigoroso a Santo Tomás de Aquino, não como arqueologia intelectual, mas como reconstrução dos fundamentos que permitem recolocar a questão de Deus no horizonte do ser. Recuperar Tomás significa recuperar a confiança na razão natural, os limites legítimos dessa razão e o papel próprio da fé, como aperfeiçoamento sobrenatural, sem reducionismos racionalistas nem subjetivismos modernos. É neste quadro que se insere esta pesquisa, cujo objetivo é explicitar, à luz do Aquinete, o caminho pelo qual a razão humana pode conhecer a existência de Deus e de que modo a fé aperfeiçoa este conhecimento ao abrir o intelecto à essência divina, analisando o itinerário do conhecimento de Deus através da Suma Teológica e na Suma contra os Gentios,
em relação ao fim último do homem. Iniciei a investigação pela questão antropológica, pois Tomás, somente compreendendo o que é a pessoa humana, podemos determinar o que a razão pode ou não alcançar. Tomás adota a definição de Boécio, segundo a qual a pessoa é uma substância individual de natureza racional, mas a desenvolve metafisicamente, destacando que o caráter individual e racional da pessoa indica que ela é senhora de seus atos, pois é dotada de intelecto e vontade livre. Essa liberdade não é acidental, mas estrutural. A razão humana, capaz de discernir entre possibilidades opostas, funda-se exatamente na potência da inteligência de julgar, escolher ou deliberar. A liberdade, e não um automatismo instintivo, é o que permite ao ser humano ordenar-se conscientemente à verdade e ao bem. Desse modo, a razão humana é apresentada por Tomás como uma única potência intelectual que opera em dois níveis: a razão inferior, que parte dos sentidos e das realidades temporais, e a razão superior, que julga as coisas temporais à luz das eternas. Ambas pertencem à mesma potência racional. Distinguem-se apenas pela ordem do objeto, pela qual julga. Essa explicitação é essencial porque demonstra que o conhecimento humano tem sempre seu ponto de partida no sensível, mas por meio da abstração, operada pelo intelecto agente e recebida pelo intelecto possível. A razão pode ultrapassar o particular e alcançar os universais. Esse processo é o fundamento epistemológico que torna possível a ascensão do conhecimento humano desde o mundo criado até a afirmação da existência de Deus. Assim, o primeiro capítulo estabelece que o homem é naturalmente ordenado ao conhecimento. Esse conhecimento parte dos sentidos, mas não se esgota neles, e a liberdade intelectual é condição para qualquer assentimento verdadeiro, racional ou teologal. Com essa estrutura antropológica estabelecida, o segundo capítulo desenvolve como a razão humana chega ao conhecimento de Deus. Tomás afirma que, embora a essência divina seja inacessível à razão natural, a existência de Deus é demonstrável pelos seus efeitos. Aqui entram as três vias do conhecimento, que constituem a ordem lógica seguida por Tomás. A primeira é a e fundamental via, porque a razão humana, conhecendo pelos sentidos, só pode ascender ao transcendente partindo dos seus efeitos, é a via da causalidade, que se desdobra nas formas das 5 vias, que demonstram o An-Sit, que ele é, ou seja, que Deus existe. Assim, Santo Tomás estabelece a primeira via sendo o motor imóvel, a segunda, a causa primeira, a terceira, o ser necessário, a quarta, o ser perfeitíssimo, e a quinta, o intelecto ordenador do governo de todas as coisas, buscando assim a causa, o fundamento de todas as coisas, pelos seus efeitos. As 5 vias, portanto, o primeiro momento e o fundamento do conhecimento racional do divino. Uma vez demonstrada a existência, a razão passa a purificar este conceito de Deus, negando-lhe tudo aquilo que pertence às criaturas, como a composição, o movimento, as potencialidades, os limites, a temporalidade, e assim pode afirmar a simplicidade absoluta de Deus, estabelecendo assim a via da negação.
A via da eminência, por seguinte, depois de negar as imperfeições, a razão afirma de Deus de modo eminente todas as perfeições que existem nas criaturas: bondade, inteligência, verdade, sempre de maneira analógica, assim atribuindo a Deus em grau máximo as perfeições. Esse capítulo conclui que a razão humana atinge seu ápice quando demonstra que Deus existe, afirma o que ele não é e reconhece nele todas as perfeições em grau absoluto. Mas apesar dessa elevação, a razão não pode penetrar a essência divina. A existência pode ser demonstrada, a essência somente pode ser recebida. Neste ponto, assim, inicio o terceiro capítulo, que trata da fé como aperfeiçoamento da razão. Tomás afirma que a fé não é irracional, nem um salto cego, mas um ato livre da pessoa, no qual a vontade move o intelecto a assentir firmemente a verdade revelada, não porque a razão a demonstre, mas pela autoridade divina que se revela ao homem. Este ato de fé só é possível porque o homem é livre. A liberdade, que no primeiro capítulo sustentava a operação racional, aqui sustenta também o ato de fé, o ato teologal. Somente um ser capaz de autodeterminação pode crer. A fé, portanto, não contradiz a razão, não substitui a razão, mas a eleva à razão superior, permitindo-lhe acessar as verdades que ultrapassam sua capacidade natural. A essência divina, inalcançável à razão natural nesta vida, torna-se acessível porque Deus mesmo se dá a conhecer. E aquilo que ele revela, sobretudo o mistério trinitário, não é demonstrável, mas é conhecível, desde que o intelecto seja elevado por um hábito sobrenatural. Assim, a fé abre ao homem o conhecimento do quid sit, isto é, como ele é. Não de modo perfeito, mas verdadeiro. É o prelúdio daquilo que só se consumará plenamente na visão beatífica, quando a pessoa verá Deus tal como ele é. Essa visão, que constitui a beatitude, é o fim último para o qual a razão e a fé convergem. Nesse sentido, a estrutura total do trabalho demonstra que a razão é via para a existência de Deus e a fé é via para a essência de Deus. E ambas se ordenam ao mesmo fim, a união da pessoa com o Criador. A pesquisa, então, segundo Santo Tomás, pode, segundo as palavras do Aquinete, confirmar que a razão natural, embora limitada, é plenamente capaz de demonstrar a existência de Deus e de afirmar sua simplicidade e perfeição. Contudo, o conhecimento da essência divina ultrapassam a sua capacidade. A fé, como hábito sobrenatural, aperfeiçoa a natureza racional e eleva o intelecto humano ao conhecimento do mistério revelado, cuja plenitude se dará apenas na vida futura, na visão beatífica. Assim se confirma, no plano epistemológico, a máxima tomista que resume todo o percurso desta apresentação. A graça não tolhe a natureza, não a destrói, mas a aperfeiçoa. Retiro também alguns instantes, antes de concluir de fato, para ir para as considerações. Como o meu trabalho é artigo, não abre brechas para dedicatórias, mas gostaria de publicamente dedicar todo este trabalho a Deus por primeiro, mas em segundo momento a minha afinada mãe. Agradeço a atenção, renovo a minha gratidão ao meu orientador,
o padre Alessandro Orlovsky, pelas paciências, pelas correções, pelos puxões de orelha, e a banca na pessoa do meu avaliador, o professor e mestre doutor Wesley Fonseca. E me coloco assim à disposição para as considerações. Bom, antes de mais nada, preliminarmente gostaria de agradecer ao convite de fazer parte da banca. Então, muito obrigado ao orientador, professor Odair, o Alessandro, por tudo. Já comecei bem. Mas, Moraes, a gente tem algumas questões a ser trabalhadas aqui, então é importante a gente destacar a realização do seu trabalho, que eu acho que tem uma questão fundamental, metodológica, que precisa ser evidenciada, que na qual você trabalha estritamente ligado ao autor, ou seja, todo o seu, desde a sua descrição a respeito da. É importante destacar que você foca muito destacadamente na Suma Teológica. Você, embora tenha dito que trabalhe também com a Suma contra os Gentios, eu vi poucos destaques aqui em relação à Suma contra os Gentios. Eu acho que é importante, sobretudo quando o Tomás de Aquino, lá no capítulo 1º, ele fala sobre isso. Mas algumas coisas me chamam a atenção aqui no seu trabalho e a gente precisa discutir isso, tá? Bom, a primeira questão é já sobre o título, né? Então você já vai dizer aqui no título do seu trabalho que como conhecer e acessar a Deus segundo Tomás de Aquino, a razão como via para a existência, que é o Uncit, e a fé como aperfeiçoamento para a essência. Dentro dessa premissa fundamental, a primeira pergunta que eu no sentido propriamente de provocação mesmo, é que o seu trabalho ele vai restabelecer uma diferenciação, uma distinção crucial para o conhecimento da existência de Deus dentro dessas duas premissas, que é o Uncit, que é obtido por meio da existência provada por via racional, e depois o Cit, que é aquilo que o Tomás de Aquino vai definir como a essência de Deus. Então, a partir desse momento, como que você defende a validade, a necessidade da teologia natural, que Tomás de Aquino vai descrever isso como sendo a própria filosofia, contra um cético? Então, partindo dessa premissa, como que você vai defender uma necessidade de uma teologia natural para conhecer a essência de Deus? Bom, agradeço primeiramente, né? E gostaria de expor, então, por primeiro aquilo que o próprio Tomás diz, que a pessoa, o homem, é capaz de Deus. Então, isso independe se a pessoa é cética ou não, ou o que seja. Mas isto está numa capacidade da estrutura ontológica do homem. Todavia, para que seja acessado a essência de Deus, como dito, é essencial para o Tomás que a pessoa tenha o ato de fé. O ato de fé, então, ele se torna necessário. Então, a pessoa cética, ela poderia muito bem conhecer o Uncit, que Deus é, que ele existe, mas mesmo que ela não faça o ato de fé, ela não pode alcançar a essência porque ela não pratica o ato. Não porque ela não é dotada deste ato, sendo uma virtude também teologal dita pelo Aquinete, mas pelos próprios fatores das limitações que a sua razão aparenta. Porque a fé, ela, de alguma forma, aperfeiçoa a razão. Então ela é necessária, não distinta, não contraditória, mas necessária para aperfeiçoar a razão a um nível superior. Isto poderia ser caracterizado por uma limitação do intelecto humano. Bom, então como que nessa distinção que o Tomás faz entre o Uncit e o Quicit, como isso poderia se relacionar com correntes filosóficas modernas, que inclusive você traz logo também na problemática da descrição do seu trabalho, tudo pegando essa diferenciação, Uncit e Quicit, contra um racionalismo moderno, tais como, por exemplo, o próprio René Descartes ou como o próprio Leibniz,
uma vez que eles defendem uma apreensão a priori das coisas. Então, como que você vai contradizer esse racionalismo moderno ou de uma apreensão a priori mais imediata da essência contra, por exemplo, uma visão tomista? Como que essas duas visões se confrontariam entre si? Bom, como dito no início, está destacado como a problemática, uma justificativa deste trabalho. Isto acontece pelo fato da troca do pensamento do ser pelo pensamento de ser. Isto é, da própria consciência, inaugurado de fato por Descartes, que coloca como um ser subjetivo essencial para o seu pensamento, mas deixa, por assim dizer, de lado o alcance daquilo que é os universais, o transcendente. Porque a questão do ser, com S maiúsculo, acaba sendo excluída, sendo necessária por primeiro o primado da consciência para depois o primado, ou melhor, né, sendo, já que ele foi excluído, depois sendo assim possível conhecer a Deus, ou melhor, o divino. Assim, as correntes modernas, né, contemporâneas ao nosso tempo, tentam dialogar com a doutrina tomista, como dito o Maritain, que inaugura o humanismo, mas a experiência ainda continua como inaugurado pelo Descartes, a nível da consciência, ao nível pessoal, subjetivo. Assim, torna-se um pouco difícil, torna-se quase que contrário à própria doutrina do Aquinet. Porque, por primeiro, se pegarmos a Suma Teológica, Tomás estabelece por primeiro a doutrina sagrada, aquilo que corresponde à natureza divina, para depois falar sobre o homem, o que nas filosofias posteriores a ele se torna o contrário, por primeiro o homem e depois a Deus. A solução apresentada por autores contemporâneos é justamente tentar dialogar com esse subjetivo através de suas experiências, para que elas justifiquem este ser transcendente. Bom, ainda dentro dessa premissa, você já falou sobre o modernismo, que a gente sabe muito bem a sua posição a respeito sobre o modernismo, você já deixou claro, inclusive dentro do seu texto e também na sua fala, né, que o modernismo é um erro, mas eu queria dizer que lá na sua página 9, você vai falar sobre uma frase que me chama a atenção, inclusive que isso também foi pauta de discussão na banca anterior, inclusive uma pergunta do próprio padre para o Romagnoli, que não chorou, mas aqui você escreve que observa-se uma crescente inquietação quanto às questões metafísicas em meio a diversas correntes filosóficas que, por vezes, distorcem ou obscurecem a concepção tomista ou neotomista. Agora eu gostaria de você, por gentileza, me fale quais são essas correntes filosóficas, fora o modernismo, e como que elas atrapalham a concepção tomista ou neotomista do conhecimento divino. Quais são essas correntes? Elas atrapalham essa concepção tomista. O microfone está osso, né? Bom, por primícia, as correntes filosóficas, como dito anteriormente, como o racionalismo, como o psicologismo, que estão a níveis da consciência, respondidas anteriormente, né, creio eu, mas também, por exemplo, concepções materialistas, que poderia se dizer uma justificativa filosófica, mas como também uma concepção teologal de teologias, como a teologia protestante, a teologia da prosperidade, né, que é uma delas, que olham o homem por primeiro. Então, há uma substituição do homem, da matéria, para depois falar sobre Deus. E assim querer alguma coisa sobre o conhecimento do divino. Deste modo também, se eu não me engano, você pediu a correntes também que dialogam e tentam correspondê-la, né? Como o neotomismo, mas há uma briga entre neotomistas, né, ou tomistas, a exemplo do brasileiro Gustavo Corsão e do francês Jacques Maritain. Inclusive, este conflito intelectual perante os dois, que aparentemente eram amigos, não sei se morreram amigos, desconheço a bibliografia, mas no livro O Século do Nada,
Gustavo Corsão passa a acusar Maritain sobre esta perspectiva de distorção do conhecimento do divino, da doutrina sagrada. Inclusive, começa a ter ofensas que, ao meu ver, soam como de modo pessoal, de Corsão para Maritain. Na sua fala, você falou a respeito sobre o próprio psicologismo. Mas aí eu gostaria de pegar justamente esse ponto do psicologismo e como ele contrasta, desculpa, com a questão da psicologia atomista, que está tão em voga. Então, como que o psicologismo poderia, desse ponto, atrapalhar a distinção entre ansítico e cid dentro da filosofia atomista? Mas como que a gente pode dizer, por uma onda de psicologia hoje, que é nada sobretudo por dentro de uma corrente católica do psicologia tomista, sendo que o psicologismo atrapalha? Que Bom, inclusive o próprio Corsal vai falar sobre isso. sim. Bom, por primeiro, né, aquilo que já fora falado, que é a questão do primado da consciência, que passa a ser algo essencial para estas correntes, inclusive ao psicologismo. E quando se trata de uma ousadia de dizer sobre a psicologia atomista, né, muito em voga hoje, por primeiro, há que ponderar, como dissemos na própria obra do Aquinet, Deus, porque Deus é o ordenador de todas as coisas. Assim também é o ordenador do homem, do interior do homem, de sua natureza, mas também aquilo que se reflete no exterior. Mas também podemos falar de um assunto exposto, colocado sobre as perspectivas das vias, na quarta via, sobre os graus de perfeição, mas também negando em Deus, né, a via da negação, aquilo que é suas composições e afins, mas também a via da eminência. Se Deus é o ser perfeitíssimo de todas as coisas, o ordenador, e na quarta via nós temos graus de participação, no caso, nós participamos de tal natureza, nós temos, em alguma medida, algum grau a participar dessa natureza. Assim, Deus, ele se relaciona a uma relação entre criatura e o divino. E nesta relação que se constitui também aquilo que nós podemos falar sobre as potencialidades. Porque, como nós falamos em graus, nos graus de perfeição, é necessário destacar também que isso não é uma coisa uniforme. As criaturas não possuem o mesmo grau, não é algo hierárquico, não algo igualitário. Então, algumas pessoas podem ou não ter ou não alguma potencialidade que outra não tem. Assim, há uma limitação na pessoa e há alguém que a ordena. Mas isso não tira o fato de que o fato dela estar em ato, isto é, dela existir, dela estar posta ali, ela ter um grau de perfeição perante a sua própria existência. Assim ela se torna capaz de ordenar, por uma questão de que Deus está como primado, e depois, entendendo este primado e da participação, ordenar aquilo que está posto nas criaturas. Bom, eu tenho mais uma pergunta, Moraes, que é do sentido da comparação, justamente do uso da razão para Tomás de Aquino e daquilo que talvez seja uma base da qual ele pegou diversos conceitos, que é Aristóteles. Ambos vão defender, evidentemente, uma questão do uso dos sentidos e o uso da razão para alcançar um conhecimento, mas eu gostaria de salientar. Uma vez que na quinta via, Tomás de Aquino também defende um conhecimento em nível teleológico, qual é a diferença de uma teleologia e do uso de uma razão e também de uma metafísica para Aristóteles, uma vez que ele vai defender sentidos, razão e alcançar o primeiro motor, para justamente esse modus operandi estabelecido por Tomás de Aquino, uma vez que ele também vai defender sentidos, razão e motor. Qual é a diferença? Bom,
Aristóteles não faz parte do escopo deste trabalho, então eu somente posso responder aquilo que Santo Tomás diz sobre isso. A razão, então, por primícias, ela parte do sensível, assim estabelece nil est in intellectu quod primus non fuerit in sensu. Nada está no intelecto que antes não tenha estado no sentido. Assim nós estabelecemos então esta relação entre os sentidos e o intelecto. E como dito na quinta via, o do grau ordenador, não é apenas para Santo Tomás a disposição de demarcar uma via, mas que elas se complementem entre si. Pois para justificar a defesa do divino, senão ele poderia cair em coisas ou ditas usando a própria tempo, né, de Santo Tomás, em heresias que permeavam sua época. Em como, por exemplo, estabelecer apenas o primeiro motor e esquecer, então, do ordenador. Isso seria como justificar que Deus seria como um artesão. Apenas construiu o universo, mas não o confere, não se relaciona com ele. Isso tornaria impossível este conhecimento. Bom, Moraes, das minhas indagações, acho que são isso, claro, né? O seu trabalho é bastante interessante porque dá premissas para algumas outras questões já salientadas, evidentemente. Mas estou satisfeito com as respostas, por enquanto é isso. Então agradeço pela paciência em me responder, agradeço também ao Padre Alessandro. Agora eu passo a palavra para o seu orientador. Obrigado. Ô, Moraes, você pegou no seu trabalho aí um bojo bastante denso do pensamento tomista. E pegando o embalo na inspiração naquilo que o Romagnoli, seu colega e predecessor, apresentou, gostaria que você comentasse, assim, qual que, dentro do escopo do seu trabalho, se você percebeu um encontro entre filosofia cristã, aliás, filosofia e doutrina cristã em Tomás de Aquino, e se percebeu, qual é a sua impressão de como isso se deu em Tomás de Aquino dentro da sua pesquisa? Bom, observando como, pelo que me parece, né, algo um pouco mais pessoal, eu vejo esta relação no primado racional da pessoa, pois Aquino é um leitor e um reintérprete, por assim dizer, de uma doutrina que fora condenada, que é a de Aristóteles, e reinterpretar tais coisas colocam a nível do que chega ao fim deste trabalho, que é a questão de Deus, que se revela, que parte do objeto, que é o seu que tem vontade de conhecer, mas também daquilo que lhe é possível. Assim, essa relação eu acho que se estabelece através da pessoa, como Santo Tomás de Aquino se refere nas primícias da Suma Teológica, que o ser humano é capaz de Deus, é capaz do divino. Me parece assim que outros, na busca por este transcendente, tentavam explicar, mas apenas pelo que foi dado pelo próprio divino, através da revelação, e isto entra no ato de fé, que também é racional, pode se estabelecer e se relacionar com a filosofia. Muito bem. Então agora, professor Wesley e eu, vamos lá fazer a sua avaliação. Nós agradecemos a sua apresentação. Então, Moraes, eu tenho que comunicar a você que você foi aprovado, tá?
Muito obrigado e que viva Cristo Rei.